Olhe para a sua Bíblia. O livro de Jó, ele entrou na minha vida num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava sem dormir uma semana. Minha mãe, todos os dias, eu era solteiro ainda, minha mãe ia ao meu quarto e perguntava se eu tinha dormido um pouco, mas eu não conseguia dormir. Eu estava passando uma luta. E eu li os 42 capítulos do livro de Jó, chorando sobre a Bíblia. Me lembro ainda da minha Bíblia, capa preta. Eu sei o livro de Jó quase de cor, de tanto ler. Eu fui curado de uma situação terrível na minha vida, lendo o livro de Jó, né? Até que no capítulo 42, ele diante do Senhor, Deus já tinha falado com ele, ele fala: eu ponho a minha mão na boca, porque eu falei do que eu não sabia. Eu me atrevi a falar do que eu não sabia, pois eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? E aí ele tem o dobro restituído, ele tem toda a situação dele restaurada. Então falar do livro de Jó para mim é uma alegria, porque foi onde eu encontrei cura para uma situação que eu estava enfrentando. Ok? Faz agora a leitura comigo, muito importante isso. Versículo 20, ó Deus, eu peço apenas duas coisas para poder chegar sem medo à sua presença, e não me esconderei. Olhe para mim aqui. Você percebe, eu não sei quantos leem a Bíblia, mas que leem, gostam de ler a Bíblia. Você percebe que ele está pedindo algo que Adão não pediu. Quando Deus chega, Adão tinha se escondido de medo. E Jó pede exatamente isso: Senhor, me ajuda para eu não me esconder, porque de verdade eu estou pensando seriamente em me esconder do Senhor. Eu estou sem condições. Eu esconderia do Senhor. Me ajuda a não me esconder de Ti. Adão não pediu isso e se escondeu, né? Continua comigo. Ele diz: não me castigues mais. Eu não aguento isso. Então ele diz: não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Então peça contas de minha vida e eu responderei. Ouça a minha defesa e falarei. Quantas faltas e pecados cometi, de que culpas e pecados sou culpado, porque o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo. Eu sou frágil e sem valor, como uma folha levada pelo vento, como um pedaço de palha seca. O Senhor preparou para mim um castigo terrível e me condenou pelos pecados que cometi quando era um jovem sem juízo. Prende os meus pés com correntes, observa cada um dos meus passos e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. Assim sou apenas como um tronco de árvore caído, podre, como um trapo velho, comido pelas traças. Amém? Você crê que Deus quer falar com você? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, essa é a hora em que o meu coração se enche de expectativa por crer que o Senhor trouxe pessoas aqui a quem o Senhor queria falar diretamente, que o Senhor queria falar claramente. O Senhor tinha uma intenção de fazer algo, de dar um basta. Senhor, então nós damos ao Senhor agora, se isso é possível, toda a liberdade. Fala mesmo, faz mesmo, opera mesmo, age no meio da igreja, age até mesmo pela internet, faz mesmo, Senhor, Tu podes. Torna a Tua palavra agora aqui como um grito, Senhor, para nós ouvirmos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. No escritório onde eu trabalhava, antes de estar aqui na igreja,
Nós montamos nesse escritório, nós montamos uma sala de reunião grande, bonita, para recebermos, porque nós precisávamos receber clientes, então montamos uma mesa grande, móveis, né? Preparamos uma sala de recepção, e nós tínhamos um móvel, pegava de uma parede à outra, muito bonito, por sinal. E uma vez por semana a faxineira ia lá e limpava, tirava a poeira. Até que um dia ela disse: Vanderlei, desce na sala de reunião, por favor. Eu fui lá e ela falou assim: o móvel está destruído. Eu olhei, o móvel estava do mesmo jeito, como sempre. Aí ela abriu a porta do móvel, o móvel tinha um ninho de cupim dentro do móvel. Negócio assim que eu nunca tinha visto. Só tinha, daquele móvel, com portas, tudo, só tinha folha, não tinha nada nele mais, tudo tinha sido comido. Tanto que para derrubar, você colocava a mão, caía. Só tinha a carcaça dele. O cupim tinha comido tudo. O cupim deixou só para tirar foto dele. Ele estava, quando nós tiramos, parecia folha, você derrubando folha dele, né? Não tinha na madeira, o cupim já tinha comido tudo. A palavra de hoje que eu quero ministrar aqui, e eu queria que você ficasse com essa ideia desse móvel que foi comido de dentro para fora. A palavra de hoje é: estou fragilizado. Essa palavra fragilizado, olha aqui um instante aqui, só para você entender. Eu estava explicando ontem aqui para uma pessoa, quando você perde a palavra de Deus, quando você fala: domingo passado eu não vim. A palavra do Senhor, ela é um mover, ela é um costurar. Você crê nisso? Se você pegar e olhar, né, você vai ver uma intenção de Deus em trabalhar a vida da igreja, num forjar, num formar, num costurar, nos preparando para algo. Deus é um Deus que supre necessidades. Semana passada nós falamos: estou inquieto. Não sei quantos puderam participar dessa palavra. E hoje a palavra é: estou fragilizado. Quando você entende que há uma intenção de Deus, Deus quer fazer algo no meio da igreja, Ele está preparando a igreja, Ele está preparando o solo. E o pastor conhece a sua igreja. Jesus, Ele conhece. Eu não conheço. Não conheço. Não sei o que você passa na sua casa. Não sei como é você na segunda, na terça, na quarta, não sei. Eu sei que você é um móvel bonito. Tomara que não tenha um ninho de cupim comendo de dentro para fora. Então a palavra de hoje é uma continuação de um trabalhar de Deus na nossa vida, porque Deus tem planos com a sua vida. Deus, Ele tem uma obra, e Ele então está tratando. Não importa a sua idade, não importa seu tempo de igreja, Ele está nos tratando todos iguais como meninos, na formação de um caráter espiritual. Então, aparentemente, na nossa vida espiritual como igreja, nós podemos ser um móvel e caminhar, viver, sem perceber que, se abrir a porta, não tem nada lá, está vazio lá, por situações que não foram tratadas, curadas,
pela palavra. Por isso ele diz: dei a minha palavra e os curei. E os curei. Essa palavra fragilizado, isso é um perigo, isso é um perigo. Tanto que a Bíblia diz assim: se te mostrares assim, fragilizado, frouxo, amedrontado, diante das lutas que você tem que enfrentar, grande será a sua queda. Grande será a sua queda. Isso é um perigo, estar assim. Você pode estar, mas não pode ficar, né? A palavra fragilizado quer dizer se quebra facilmente, que enguiça. Essa palavra enguiça é muito boa, né? Porque às vezes para de funcionar. Você vê, a pessoa às vezes ela está e às vezes ela não está. Ela não é constante. É perigoso. Tanto que a palavra de Deus diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você tem que encarar e ir, chorando, rindo. Não pode, você tem que continuar. O fragilizado não consegue, ele enguiça, ele para de funcionar, se danifica com facilidade, falta de vigor, franzino, debilitado, pouco estável. Por isso que Davi diz: cria em mim um coração puro e um espírito estável, que aguenta, né? Angustiado, mas derrotado não. Às vezes perplexo, mas eu continuo caminhando, né? Falta de vigor, pouco estável, sem solidez, ânimo fraco, pouco resistente, suscetível de cair. Capítulo 3 de Jó, acabei de ler para você, ele está falando isso. Agora eu vou dizer para você quem era Jó. Ele fala isso lá no capítulo 29. Ele fala: eu era assim, incrível, eu era um móvel bonito, até que abriu a porta e eu fiquei desse jeito que eu estou hoje, como um tronco podre, comido pelas traças. Capítulo 29 de Jó, e eu digo para você, eu li isso chorando, então eu sei do que eu estou falando a você. Ele diz assim: houve um tempo que eu me sentia muito bem. Ele diz: que saudade do tempo em que eu era forte, cheio de saúde, eu tinha a companhia alegre de meus filhos. Olha, ele está fragilizado, ele perdeu todos os filhos. O tempo em que os meus caminhos se embebiam em nata. É o mesmo que falar assim: eu nadava de braçada, era fácil para mim, né? O tempo em que eu era capaz de conseguir azeite de uma pedreira. Naquele tempo eu tinha um lugar reservado entre os cidadãos influentes, dignos de respeito. Quando os jovens me viam chegando, se levantavam, abriam o caminho, os velhos ficavam de pé em sinal de respeito. Até as autoridades deixavam de lado os assuntos importantes e se calavam quando eu chegava. Homens nobres, importantes, paravam de falar e não diziam mais nada. Minhas palavras eram a alegria da cidade. E todos me conheciam como um homem honesto e justo, pois eu ajudava os pobres que estavam sendo explorados, os órfãos que não tinham alguém para lhes dar abrigo, os que estavam à beira da morte, me abençoavam. Eu ajudei muitas viúvas. Em todas as minhas ações procurei ser justo, fiz justiça. Eu servi de vista para os cegos, de pés para os aleijados. Eu era um pai para os necessitados, até os estranhos eu protegi. Mas agora eu estou assim, fragilizado. Agora eu estou. E ele fala com Deus, ele fala: Senhor, eu te peço duas coisas. Duas coisas. Ele fala: Senhor, não me castigue mais, eu não aguento, eu não estou conseguindo mais, eu estou sem chão,
eu não tenho de onde tirar mais força. E ele ainda fala com Deus assim: Senhor, e não me assusta, porque hoje se gritar eu caio, se bater o pé eu desmonto, eu estou sem estrutura, eu não estou bem, eu estou passando um momento. E ele chega a falar assim: eu sou como um tronco cortado, jogado no chão, podre, comido pelas traças. Eu estou nesse estado. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu vou ministrar essa palavra na sua vida. Por quê? Porque Deus tem uma obra com a sua vida. Deus tem um plano tremendo com a sua vida. Estar assim, continuar assim, é muito perigoso para você. É muito perigoso. Então, a palavra do Senhor, ela vem hoje para nós aqui, e eu vou falar sobre isso, como repor uma camada protetora que foi tirada da nossa vida. Talvez você não saiba, mas nós somos atacados diariamente por dardos inflamados. E uma pessoa fragilizada, ela chega a morrer espiritualmente, se ela não se levanta, se ela não se protege, se ela não põe uma camada protetora, um manto. Fala para alguém que você queira falar, diga assim: hoje Deus vai curar você. Vamos lá, gente. Eu quero falar algumas coisas que são importantes sobre isso, estar fragilizado, estar nessa condição. Vamos lá. Primeira coisa é o perigo. Perigo, gente, acendeu a luz de alerta, perigo, que é estar assim. Isso é uma situação perigosíssima. Vocês, pastor, eu estou, se cure, urgente, busca cura, rápido, se levanta, vamos lá, não pare, porque os ataques são tremendos, né? Eles intensificam, um abismo chama outro abismo, então se levanta, né? Eu gosto muito, porque não tem muita coisa que preste na televisão. A Eloíde só assiste bolo, gente, bolo. Meu Deus do céu, é bolo para tudo quanto é lado. Às vezes dá uma insônia nessa mulher, assim, eu estou dormindo, eu abro o olho, assim, é bolo, né? Eu gosto de animal, gosto de natureza. E você vê os animais que não podem dar crias num determinado horário, não pode, que é o horário que está todo mundo acordado. Animais que nascem e já tem que sair falando papai e mamãe correndo, porque se bobear, não vê nem quem é o pai e a mãe, já morre. Então você estar debilitado, fragilizado é um perigo, é um perigo. Um prédio quando cai, quando ele desmorona, a televisão mostra um vídeo lá, você só vê a fumaça levantando. Os canais de TV, os repórteres vão entrevistar e perguntam para os moradores, fala o que aconteceu. Aí os moradores falam assim: nós ouvíamos barulhos aqui no prédio. Às vezes a gente estava assim, ouvia um barulho, crack. Havia rachaduras. Mas o prédio estava de pé. Então, mas uma hora cai. E deixa eu falar algo a você. Você estar fragilizado é uma coisa, você continuar fragilizado é um perigo. Porque se você morrer, se você desistir, se você cair, haverá vítimas. Vítimas. Então você precisa renovar as tuas forças. Você precisa. Eu vou ler um texto para você e o desejo meu agora é que você amplie sua mente. Em nome de Jesus, estuda isso, que é muito sério, é muito perigoso. Gênesis capítulo 42,
Eu vou ler o versículo 14, eu estou extraindo lá da história, versículo 14, versículo 17, versículo 24, está aqui no telão. José voltou a falar, e como já lhes disse, vocês são espiões. Em seguida os colocou numa prisão por 3 dias. José se retirou e começou a chorar. Depois voltou para falar com eles de novo, e algemou Simeão diante deles. Agora olhe para mim. Quando os irmãos de José foram comprar alimento no Egito, diz a palavra assim: eles não o reconheceram. José está de pé na frente deles. José reconheceu todos eles, mas eles não reconheceram José. Quando José colocou eles na prisão, eles começam a falar, e José está de pé na frente deles ali, ouvindo. Eles não sabem que é José, e eles estão falando assim. Rubem está falando, né? Rubem fala assim: sabe por que nós estamos passando isso? Foi por causa do nosso irmão José. E José está na frente deles, e eles estão falando: eu falei para vocês, para a gente não fazer aquilo que nós fizemos com José. E ele está na frente ouvindo, e ele fala assim: vocês lembram que o nosso irmão gritava, implorava, e ele falava: irmãos, não façam isso, irmãos. E eu falei para vocês, agora o que está acontecendo com a gente, José está na frente ouvindo isso, e eles estão falando. E aí ele fala assim: sabe por que nós estamos passando tudo isso? Por aquilo que nós fizemos com José. José naquela hora, gente, ele já estava um caco, ele faz algo terrível. Uma pessoa fragilizada, ela pode fazer algo que vai marcar para sempre. Ele algemou o irmão na frente de todo mundo, na frente dos irmãos. Dizem os estudiosos que quem vendeu José, negociou com a caravana de ismaelitas, foi Judá e Simeão. Então, quando ele vira para Simeão, fragilizado daquele jeito, fala assim: põe sua mão para trás, e algema e prende, amarra, na frente dos outros irmãos, vendo aquela cena. É um perigo você estar fragilizado, você põe tudo a perder. Olhe para mim, vou repetir algo, recebe essa palavra: Deus tem uma obra grande com a sua vida. Grande. Olho nenhum viu o que Deus quer fazer. Algo novo Deus quer fazer, mas uma pessoa que fica fragilizada: ah, mas fizeram, ah, mas falaram. Meu irmão, se cura disso em nome de Jesus. Vem sobre ti um novo tempo. Crê nisso? Vamos lá, caminha comigo aqui. Outra coisa importante, olha para alguém, por favor, olha para alguém e fale assim para ela assim: pare de se fazer de forte. Teve esposa que falou isso com tanto gosto, cara, eu vi daqui. Pare de se fazer de forte. Aquele móvel, ele foi destruído porque todos os dias nós olhávamos para ele e ele era bonito. Eu acho que aquela faxineira, ela tirava o pó soprando. Sabe como é que é isso? Que se ela esfrega um pano ali, o móvel caía. Eu vi. Às vezes a gente olha e fala: nossa, está bom para cá, está ótimo. Não está não. Pare de se fazer de forte. Gente, por favor, recebe essa palavra agora aqui, por favor. Porque talvez você tenha uma noção, uma ideia aí,
Sabe, irmãos, que só pode servir a Deus, só pode, por exemplo, ceia, igual a ceia agora, você não imagina quanta gente não participa da mesa do Senhor, porque não está bem. Não estou bem, pastor, estou mal, hoje eu estou que nem um tronco jogado, comido às traças. A mesa foi preparada para você, isto é meu corpo que é partido por vós, isso dá vida, irmãos. Olha, pensa num lugar de cura, é a mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para os fracos, irmãos, os fracos, os doentes, os debilitados, sentar na mesa com Ele e ser curado. Então para com essa ideia, irmãos, em nome de Jesus. Quem precisa do médico não são os que são bons, são os doentes. Isso aqui é uma reunião de gente fraca, cansado, debilitado, que vem para ser curado, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, haverá vitórias, nós vamos vencer, nós vamos marchar, e domingo que vem, a gente junta o que sobrou, e nós vamos adorar o Senhor. Então me permita, por favor, chorar, chegar aqui, cair de joelho, sei lá, ficar quieto, porque eu estou na casa do meu pai, e eu vim falar com ele, que eu passei por isso. Igual pastor tem que ser arcanjo, quase que um serafim. Anjo não pode ser, porque anjo já tem. Irmãos, nós temos que parar com esse evangelho que parece que a gente tem que andar um pouquinho acima do chão, uns 5 dedos assim acima do chão, não pode tocar o chão, porque se tocar o chão nós estamos em pecado. Não, meu irmão, não. Nosso pastor, ele nos leva a águas tranquilas. Se ele leva, é porque nós estamos precisando. Ele nos leva a águas de descanso. Para que vai levar água de descanso? Gente, pensa numa pessoa que está de férias, 30 dias descansado, você fala para ela assim: descansa um pouco, pelo amor de Deus, eu quero voltar a fazer alguma coisa. Então quando ele fala assim, vai nos levar a águas de descanso, porque nós estamos um caco. Me leva mesmo, eu estou precisando. Então pare de se fazer de forte. Em Jó capítulo 6, Jó fala assim, capítulo 6, versículo 11 a 13, ele diz: onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que eu sou forte como uma pedra? Não sou capaz, será que eu sou forte como uma pedra? Será que meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Você lendo isso agora, fica difícil. Quem aqui já leu o livro de Jó? Fica difícil de achar aquele cara que fala no começo da história assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto para lá. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Agora caiu a ficha. Ele fala: eu sinto saudade dos meus filhos, eu sinto falta deles, eu não tenho mais força. Agora caiu a ficha. Então pare de se fazer de forte. Irmãos, preste atenção. Quando nós adoramos ao Senhor, nós não adoramos porque tudo vai bem, nós adoramos porque Ele é digno de louvor. Então eu queria dar uma notícia para você que talvez você não saiba. Grande parte hoje de que está aqui não cantou porque tudo está bem, cantou porque só refaz suas forças no meio da adoração, cantou juntando fôlego. Mas a minha adoração eu não nego, o meu sacrifício, pois o altar sou eu, o sacrifício sou eu, né? Chorando ou rindo, meu irmão, eu adorarei. Meu desejo é te adorar, é te agradar, né? Vamos lá. Outra coisa importante: você não pode se calar, não pode. Nas guerras, os hospitais em guerra, né? Um momento de guerra onde não para de chegar gente ferida, em pedaços, amputadas,
situação caótica, gente pelos corredores, os médicos e enfermeiras ficam atentos a quem não emite som nenhum, não está falando. Quem está gritando, ainda aguenta mais um pouco. Quem está calado é porque está morrendo. Você percebe que nós estamos chorando, mas a gente não para de cantar, porque eu estou vivendo. Eu estou vivendo, não estou morrendo. Então, quando começa a parar de falar, vai ficando quietinho. Quantos aqui já viram pessoas que estavam passando por problemas, ficando quietinhas, se afastando? Quem já viu? Não faça isso. E é triste, porque a gente não consegue fazer nada, né? A pessoa vai ficando quietinha, aí você fala para ela assim: aconteceu alguma coisa? O que ela fala? Nada. Salmo 32, versículo 3 e 4, ele diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Essa palavra sequidão de estio é falta de sereno. Eu dormia seco, acordava seco, eu estava morrendo, de dentro para fora. Fora eu mantinha uma aparência, mas os meus ossos estavam apodrecendo, eu não tinha mais força, eu não tinha mais. Os primeiros casos de suicídio, para quem não sabe, não era assim antigamente. Hoje o número é tão alarmante que não pode ser falado, não deve ser anunciado. Antigamente, aqui em Guará mesmo, um dos primeiros casos aqui em Guará foi um jovem rico, bonito. Foi um susto. Você imagina a família encontrar a pessoa morta, encontrar ela morta, e uma carta do lado, e você lê a carta, aí a casa cai, porque você não imaginava aquilo. Você vai ler a carta, a pessoa está escrevendo por quê, a dor que ela está sofrendo, o que ela sentia, e você nunca soube disso. Então, uma pessoa fragilizada, ela não pode se calar, não se cale. Deixa eu falar algo a você. Sabe por que nós cantamos? Para que o céu nos ouça. O céu nos ouça. Porque estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, irmãos. Grite aos céus, cante, e o Senhor dará ordem a anjos ao seu respeito, de dia e de noite, para te socorrer, para te livrar em todos os seus caminhos, e eles estarão contigo. Os teus pés não tropeçarão em pedra nenhuma, porque Ele vai te sustentar. Cante, adore, cante ao Senhor, chorando, mas cante, não se cale, não é hora de se calar. Pastor Josué Brandão foi conhecer um lugar que se faz vasos grandes, vasos bonitos, enormes. A pessoa da igreja dele levou ele para conhecer. Ele conta essa história, que ele perguntou: quando que você sabe que está pronto o vaso, que ele está ideal para tirar, para pintura? Aí ele falou: pastor, vem cá, vou mostrar. Aí o cara pegou um pedaço lá, não sei o que era assim, de ferro ou de pau, e bateu no vaso, e fez um barulho, e ele falou: não está pronto. Aí ele falou: ele foi mostrar. Ele bateu num outro, fez um barulho, e falou: isso aqui está pronto. Quando ele estava falando isso com o pastor, Deus falou com ele: por isso que eu bato em você de vez em quando, para produzir um som que me agrada. Você só está pronto quando o som me agrada. Qual é o som que agrada ao Senhor nosso Deus? Adoração, em espírito e em verdade. Não tem a ver se você está bom. Para Ele, se está preparado, tem a ver com o som que você emite. Vamos lá.
Isso aqui é mais perigoso ainda. Vamos lá, gente. Outra coisa importante aqui: a fragilidade retém, retarda os desafios e as coisas grandes que estão por vir. Por quê? Porque você não aguenta. Então, se você não aguenta, é como se alguém dissesse assim, ó: há coisas ainda maiores para a tua vida, mas infelizmente você não está preparado. Você não aguenta, você não suporta o peso da minha glória. Você não suporta os desafios que eu tenho para você. Você não suporta a fornalha, você não aguenta mais a fornalha. Os leões, você não suporta. Gigantes, você não suporta. Você não está preparado para grandes desafios. Eu vou repetir algo, recebe essa palavra. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Se prepare, meu irmão, se prepare. Pastor, mas eu não estou. Mas hoje Ele vai curar você, porque Ele tem uma intenção de te abençoar e abençoar muita gente através da sua vida. Então, não fique caído, se levante. Joel, o profeta, chega a dizer em Joel capítulo 3, versículo 9 a 11, e ele está falando para um povo que não tem condições de lutar. Não tem, nós não temos espada, nós não temos nada, eu estou sem chão, eu de verdade mesmo, se gritar eu caio. Mas Joel levanta uma voz no meio da igreja, no meio da congregação, no meio da nação, no meio do povo, e ele diz assim: olha, anuncie isto entre as nações, preparem-se para uma guerra santa, chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha, transformem seus arados em espadas, e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa, todas as nações vizinhas, reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Por quê? Porque Deus tem uma vitória preparada. Guerra nós sabemos que tem, o que a gente esqueceu é que tem uma vitória. E para isso você não pode ficar fragilizado, você tem que se levantar. Eu li o livro de Jó, e Jó, ele está dizendo assim: eu estou sem condições, de verdade, nesse momento que ele está falando, ele chega a falar assim: sabe o que eu queria? Eu queria que Deus viesse e colocasse um fim nisso. Eu queria que Ele viesse e Ele me destruísse de vez, me matasse. Eu queria que Ele colocasse fim a isso. E parece que não tem fim, o céu não me ouve, eu não aguento mais. Senhor, eu estou num estado que eu não aguento, eu sinto falta dos meus filhos. Ele está assim. Isso é um perigo. Por quê? Porque Deus tem planos. Quais eram os planos de Deus na vida de Jó? Dar a ele tudo em dobro. Era de restituição. E ele está ali, ó. Josué, quando Deus fala com Josué capítulo 1, quando Deus fala com ele, Deus vem a Josué, ele está há 30 dias chorando, direto chorando. Moisés morreu, e chorando, e não para de chorar, chorando, ele está acabado. Aí Deus chega e fala para ele: esforça-te e tenha coragem, porque eu tenho um plano com a tua vida. Você vai fazer esse povo passar, e do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Com Jó está num estado. Jó capítulo 38, versículo 3, Deus agora está falando com Jó, do meio de um redemoinho. Deus aparece a Jó e fala assim com ele: cinge os teus lombos como homem. Olhe para mim, é como se ele falasse assim: porque o que eu estou vendo agora não é um homem, é um menino. Mas eu tenho planos com o homem. Cingir os lombos é preparação. Sem o cinto, pode deitar, vai dormir. É uma roupa boa para dormir. Mas para correr, você tem que apertar o cinto. Para a guerra, você tem que cingir os lombos, arruma a roupa aí, que ela vai te atrapalhar.
Para dormir, pode dormir desse jeito. Mas para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida agora, põe-te em pé e eu falarei contigo. Cinge os teus lombos, perguntar-te-ei e tu me respondes, né? É assim que Deus trata. Por quê? Porque é um perigo você estar fragilizado, porque você está retendo, demorando, retardando. Por favor, alguém aqui receba essa palavra em nome de Jesus. Você está retardando a obra que Deus tem na sua vida, e já faz muito tempo que você está chorando. Se levante, porque Deus tem um chamado na sua vida. Fala para a pessoa do lado assim: Deus tem um propósito com você. Vamos lá. Há um lugar de cura para os aflitos. Quem pode dizer amém? Há um lugar, e não pode ser qualquer um. Não pode. Uma pessoa fragilizada, se ela não tiver um lugar para ela, ela se torna uma presa. Fácil. Há um lugar de cura. Salmo 27, versículo 5, eu vou pedir que a igreja leia comigo. Tem que ficar bonito no YouTube. Não pode sair um som errado lá, que senão fica ruim. Você tem que ler em voz alta. Salmo 27, versículo 5, eu vou contar até 3 e você leia, me ajude, por favor. 1, 2, 3. Em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. No Salmo 91, o que diz? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Há um esconderijo. Engraçado, uma pessoa que está fragilizada não está bem. A pessoa não está bem, ela não vem no templo. Ela não vem aonde? No templo. Ô meu irmão, o que aconteceu? Pastor, eu estava mal. Sabe o que Davi falou? Ele me esconde no templo, porque é casa do Pai, é casa de cura, é casa de pão para quem tem fome, é o templo. Eu vou para o templo. Alegrei-me quando me disseram, porque eu não estou bem, eu vou para lá. Foi uma alegria, eu estava, de verdade, eu não estava feliz não, mas na hora que falaram para mim, vamos para o templo, meu coração tomou de uma alegria, eu fui. E não é que Deus queria falar comigo, não é que Ele queria tratar comigo, derramar bálsamo de Gileade sobre a minha cabeça, porque eu precisava. A minha ferida estava exposta, e ferida na ovelha exposta, ela atrai bicho, e o bicho detona. A ovelha não dorme, ela fica estressada, mas o pastor vem e derrama um óleo em cima daquela ferida, espanta as moscas, os bichos, e a ovelha dorme. Há um lugar de refúgio, há um esconderijo, há uma recâmara do templo, um lugar escondido, oculto. Meu irmão, Ele quer abrigar você debaixo das asas. A cruz para nós é um lugar de esconderijo. Eu estou escondido atrás dela, atrás da cruz de Cristo. Ninguém me toca. Por isso que o Salmo 91, ele fala assim: podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não caio, porque o Senhor, Ele é um sol e escudo, Ele dá graça e glória, Ele é o Senhor que me guarda, né? Há um lugar, irmãos, vamos lá, eu vou terminar, nós vamos ceiar. Como sair dessa condição de fragilizado, estar novamente fortalecido? Você me dá mais 1 minuto de atenção? Cutuca a pessoa do lado, fala aí, você está acordado ainda? Engraçado é a pessoa falar assim para você: pastor, eu não sei o que é, mas engraçado, na igreja eu sinto um sono, pastor. Eu falo, é a luz gostosa que tem lá, rapaz, o ambiente gostoso. Você está acostumado com tanto barulho às vezes, tanta agitação, tanta coisa. Aí você chega na igreja,
Aí você está acostumado. Você chega lá na igreja, lá, o barulho do ar-condicionado. O pastor não grita. Eu estou precisando dar uns gritos aqui, irmão. O pastor vai falando, vai falando. O toldo vai abaixando. Tudo que eu faço aqui vira meme, gente. Vai abaixando, pastor. Aí o pastor, aleluia. Aí eu, aleluia, é mesmo. É verdade. Vamos lá, gente, eu vou terminar. Nós vamos ceiar. Como então ser fortalecido, ser fragilizado? Presta muita atenção, e agora você deveria anotar mesmo. Você precisa se revestir. A camada protetora foi comida, foi arrancada. As situações da nossa vida nos descascam, tiram a casca, a gente fica exposto. O mais forte dos fortes fica vulnerável. Você fica à mercê. A pele é trocada, então sai a pele, você está com uma pele novinha que não pode ser agredida, então você está frágil. Você precisa se revestir. Revestir é repor a camada, é tornar firme, resistente, estável. Você precisa se revestir. Olhe para mim, você pode ficar fragilizado, mas você não pode continuar fragilizado. Você tem que se revestir. Pastor, não estou bem. Vamos orar? Vamos impor as mãos. Por isso que a palavra de Deus diz assim: fortalecei as mãos cansadas, de gente que está quase caindo, perdeu as forças no joelho, está fragilizado. Isso é tão forte, gente, vocês precisam. Gideão apareceu diante de Deus, Gideão com 32 mil homens. Deus falou: Gideão, eu vou mostrar uma coisa para você, como tem gente fragilizada, cara. E você quer ir para a guerra com essas pessoas. O que eu vou fazer não tem nada a ver com isso, Gideão. Eu não preciso nem desse pessoal. Mas eu vou mostrar para você como tem gente que não está bem. Grita, grita, dá um grito. Os medrosos podem ir embora. 22 mil foram embora. Imagina, gente, que demandada. Gente que, de verdade, eu acho que teve gente que foi indo embora e falou: Gideão, desculpa, Gideão, eu até vim, de verdade, eu até vim por você, eu vim, mas eu não estou bem, cara, eu vou embora. Você precisa revestir. Efésios 6, 10 e 11 diz: no demais, irmãos meus, Paulo está escrevendo para a igreja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A pessoa fragilizada, ela pensa que pode continuar assim, que o tempo não pode, isso é um perigo. Você se torna presa no mundo espiritual, e no mundo espiritual o leão ruge buscando quem possa tragar. Tragar é pegar e levar. Razão porque você vê tanta gente que está na igreja, daqui a pouco, esse é um momento crítico da igreja. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há uma outra maneira de você se revestir. Você ter cobertura. Isso é importantíssimo, importantíssimo. O sábio Salomão fala assim: é melhor você ter a cobertura de alguém, não estar só. Porque quando você cai, tem alguém que levante. Quando você está com frio, e frio é uma situação que enfraquece. A gente serve sopa na rua,
Na época do inverno eles falam: pastor, se não é essa sopa aqui, é difícil dormir com esse frio. Eles já falaram para nós assim: a gente fica esperando a sopa chegar. Se a sopa não vem, a gente junta as moedas e a gente compra álcool. Não é pinga, não dá para comprar pinga, é álcool. E aí a gente bebe para esquentar o corpo, para tentar dormir. Mas você ter cobertura de alguém que percebe que você está esfriando e ela aquece teu coração. E quando você está enfrentando luta, é melhor você ter cobertura de alguém que luta com você, porque é melhor serem dois do que um. Quando Deus está falando para o povo e Ele está dizendo assim: eu vou abençoar vocês, vocês vão voltar até a casa de vocês. Deus fala para eles, está lá em Zacarias capítulo 3, Deus está falando assim: eu vou restaurar, eu vou abençoar naquele dia que vocês estiverem assim, bem, nas suas casas. Naquele dia, cada um de vocês vai convidar o seu companheiro. Zacarias 3,10, convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Recebe essa palavra, porque quem foi abençoado por Deus tem que abençoar o seu próximo. Você não pode estar fragilizado, muita gente depende de você. Por último, estou fragilizado, né? Por último, você precisa deixar Deus se revelar em sua vida. Você precisa. Vamos lá, vamos dar testemunho agora? Eu estou terminando. Quem está aqui nesse salão e já houve situações na sua vida que não foi você, você não conseguiria, você não... Pastor, de verdade, não fui eu, foi Deus. Levanta alto mesmo. Pastor, de verdade, estou falando para você, não fui eu. Eu não tinha nem palavra para falar, pastor, e naquela hora veio uma palavra, Deus falou. Pastor, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia. Eu saí de casa desnorteado, mas Deus se revelou na minha vida. Por isso que Paulo diz: na fraqueza nos tornamos fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele, é só Ele, é Deus. Ontem eu fui para a minha sala, 7:30 da manhã, fui orar, estudar, eu comecei a chorar, comecei a orar, e eu falei com Deus, falei: Senhor, se tirar o Senhor da minha vida, não sobra nenhum homem aqui, fica um menino. Eu ia falar moleque, mas a palavra é forte. Eu falei: se sair o Senhor da minha vida, não fica nada, nenhum homem aqui, não tem um homem aqui sem o Senhor na minha vida. Não tem habilidade, não tem capacidade, não tem nada. Na hora, gente, coisa linda, na hora, estou chorando, falando com o Senhor. Se o Senhor sair da minha vida, não sobra nada. Na hora veio a palavra: eu sou a videira e você é o ramo. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto. Oh, aleluia. Porque sem mim nada podeis fazer. Gente, o que nós estamos precisando como igreja é deixar Deus se revelar na nossa vida, na nossa fraqueza, na nossa estrutura. Deixa eu falar com você: Deus não gosta de quem bate no peito. Quem bate no peito é gorila. Deus gosta daquele que fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou fraco e pecador, que estou quase caindo, mas a tua destra me sustenta. Deus olha para esse na hora, e esse recebe força. É Ele que dá força para o cansado e o abatido. É Ele que levanta. Então, igreja, nós precisamos deixar Deus se revelar. Deus se revelar. Não impeça Deus de se revelar nesse momento que você está
fragilizado, um caco. Pastor, olha, eu estou que nem um tronco, jogado no chão, podre, comido por traça. Eu estou assim, mas eu estou esperando no Senhor. Josafá, ele está assim, 2 Crônicas capítulo 20, e ele fala com o Senhor, diante de todo mundo está olhando para ele, para ver como é que ele vai fazer, né? E ele na hora ali, gente, o povo está olhando para ele, e ele fala: Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho nem força, nem coragem, eu não tenho nem ânimo mais, eu não tenho, mas os meus olhos estão no Senhor. Eu estou esperando uma revelação do teu poder na minha vida. Não me assusta, não deixa a gente na mão. E ele começa a falar com Deus: Senhor, esse exército que está vindo contra nós, nós ficamos sem ânimo aqui, nós não sabemos o que vai acontecer. A gente olha um para o outro, Senhor, não há esperança aqui, nós estamos perdidos. Quando ele está falando isso com o Senhor, e o que ele está esperando? A revelação do poder de Deus no meio. Quando ele está falando com Deus dessa maneira, o Espírito do Senhor vem sobre Jaaziel, e ele começa a gritar no meio da congregação. Ele grita: povo de Judá e de Jerusalém. Alguém acordou agora, viu? Deu até um susto. Assim diz o Senhor vosso Deus: essa guerra não é de vocês, é minha, diz o Senhor. Parai e estai de pé e vide o livramento do Senhor para convosco. Ou seja, se preparem para ver a revelação do meu poder no meio do meu povo. Povozinho, bichinho de Jacó, povo fraco, cansado, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu imagino Golias olhando para Davi daquele tamanho, eu imagino ele olhando e falou: que é isso? Mas não sabia que havia naquele menino o poder de Deus ali, ia explodir, ia explodir, ia explodir. Então Joel grita para a igreja, para o povo: juntem, peguem o que vocês puderem pegar, porque Deus vai nos dar vitória. E o fraco diga: eu sou forte. Fica de pé, se você conseguir.